Então, eu posso garantir para vocês que se essas pessoas tiverem oportunidade de fazer algo juntos, é o que nós estamos buscando, nós temos capacidade técnica de mudar o São Paulo em 2, 3 anos. Mais do que muito clube que se gaba que fez isso, sei lá, 15 anos atrás. Tem gente muito boa dentro do São Paulo. O São Paulino tem que saber disso. Tem aqui no dia 1º de outubro, último de 2025, um ato administrativo número 2 de 2025 do Conselho Deliberativo, assinado pelo presidente do Conselho, Outen Aires de Abreu, disse o seguinte: o presidente do Conselho, no uso de suas atribuições, considerando a autonomia e a prerrogativa da presidência do Conselho para promover ajustes na composição de seus órgãos, considerando o disposto no ato administrativo 05/2025 e tal, resolve, artigo 1, destituir o senhor Dauro Speranzini Júnior da função de membro do Comitê de Governança do Conselho Deliberativo do São Paulo. Artigo 2, o Comitê de Governança seguirá exercendo suas funções que o constituiu, garantindo a continuidade dos trabalhos. Este ato administrativo entra em vigor na data de sua publicação. Por que houve a sua destituição desse órgão do Conselho Administrativo, Dáurio? Qual a sua avaliação? Maurício, olha, para responder essa pergunta, eu não vou conseguir responder essa pergunta com exatidão, porque, basicamente, o presidente do Conselho que deveria responder essa pergunta. Mas eu posso iniciar explicando um pouquinho dos fatos que ocorreram antes da minha destituição. Eu fui convidado para participar de uma comissão. Essa comissão ela veio por consequência de uma iniciativa do grupo da oposição, solicitando averiguação ou uma investigação sobre fraudes, potenciais fraudes na gestão Casares. Bom, eles criaram um comitê e eu estava nesse comitê. Nós avaliamos, preparamos um relatório e soltamos esse relatório. Esse relatório, Maurício, teve 97% de aprovação do Conselho Deliberativo. Ele, por um lado, mencionava sobre os não indícios naquele momento de gestão fraudulenta, mas, por outro lado, ele era bastante crítico e carregado de observações sobre a gestão e recomendações de como prosseguir a partir daquele relatório. Enfim, o que nós, daquela comissão, entendemos era que era muito ruim, para aquele momento, romper com essa parte institucional, mas nós deixávamos muito claro naquele relatório as ações que deveriam ser tomadas pela gestão. Bom, o relatório ele teve 97% de aprovação. Portanto, e como consequência, e como outra recomendação do próprio relatório, foi criada uma comissão para acompanhar todas as recomendações que foram feitas. E, para minha surpresa, eles repetiram os mesmos membros da comissão e continuamos a fazer as avaliações. Nós tivemos a primeira avaliação, o presidente do conselho não estava presente, o vice-presidente assumiu, e nós fizemos uma apresentação sobre a situação de São Paulo, deve ter sido em maio, junho. E como a gente vem de multinacional, eu tentei trazer para o pessoal uma apresentação mais profissional, muito mais técnica do que propriamente política. E o vice-presidente da mesa do conselho me deu oportunidade de fazer uma apresentação de 40 minutos. E para minha sorte, o conselho estava razoavelmente cheio naquele momento. E eu tive um feedback muito positivo de tudo que a gente apresentou. Então, eu fui linha por linha do P&L, ou da demonstração de lucros e perdas. Eu avaliei quais eram as áreas às quais não estavam correspondendo com o orçamento e vice-versa. E depois fechei com uma série de recomendações com um plano de ação.
e sempre me referindo à minha recomendação anterior do que foi feito pela gestão. Apesar do conselho ter recebido aquilo de uma forma muito positiva, porque foi uma abertura do livro, foi efetivamente linha por linha do PNL, onde nós estávamos estourando cada uma das linhas, e recomendações fortes. É óbvio que isso mexe com uma, vamos dizer assim, com o sistema que estava sendo apregoado até aquele momento. Não, de forma nenhuma, aquilo foi agradável, foi recebido de forma agradável pela diretoria executiva. E eu sei, nos bastidores, que existia uma pressão muito grande para me tirar por conta daquilo. Porque eu ia repetir a mesma forma de apresentação para os outros meses, para os outros trimestres. Eu acho que foi isso. Assim, a minha impressão é de que o presidente do conselho, não sei se pressionado, mas foi altamente recomendado para ele que eu pudesse sair. De lá para cá, depois das nossas apresentações, esse comitê praticamente foi ouvido, porque ele foi colocado sempre em reuniões que eram remotas e deram 5 minutos a 10 minutos para os outros membros do comitê que ficaram para apresentação, ou seja, ele perdeu o espaço que havia sido dado naquele momento. Então, assim, o comitê hoje já não existe mais, o Flávio Marques foi colocado no meu lugar, um bom profissional, reconhecido profissional, mas que pouco pôde fazer, ou que pouco pode estar fazendo agora, porque efetivamente eles perceberam que era um contraditório muito forte com relação a tudo que estava acontecendo. Dauro, eu queria te fazer uma pergunta em relação a uma coisa que você falou, né? É uma instituição, né? Uma agremiação, uma empresa, vamos dizer assim, que gera quase 1 bilhão de receita anual. Nesse tempo que você ficou e pelas discussões, você consegue identificar qual que é o grande ralo dessa instituição? É a falta de governança, né? Ou é a falta de processos, a falta de clareza de como prestadores de serviços são contratados, né? Enfim, todos esses processos que uma grande corporação, qualquer grande corporação tem, que explicam esse tamanho déficit que o São Paulo tem nas suas contas, enfim, porque a gente ouve, não dá para fazer futebol com menos, a gente vê o caso do Mirassol aí que está na Libertadores e com grande êxito, né? Enfim, outros casos de clubes menores que terminaram à frente do São Paulo, menores que eu quero dizer, inclusive em faturamento, terminaram à frente do São Paulo. Não falo nem só da questão esportiva, mas, obviamente, do balanço de receita e despesa, né? O São Paulo é um clube, ao que a gente sabe, deficitário e que está fazendo aí uma sangria, uma devassa aí nos seus ativos, né? Nas promessas da base, para conseguir ficar no 0-0, né, no break-even. Você conseguiu identificar qual que é o grande ralo de dinheiro hoje? Olha, não existe um único ralo. Quando você não... E isso para todas as empresas que estão em dificuldade financeira, quando você vai fazer um diagnóstico, e o diagnóstico é absolutamente o mesmo. Todas as áreas gastam muito mais do que poderiam gastar. Lógico que proporcionalmente. Então, assim, se me dessem um assignment para ir para o clube e fazer uma avaliação de tudo que se gasta no clube, eu tenho certeza absoluta que nós reduziríamos entre 20% e 30%. No caso do futebol, a mesma coisa. Então, assim, proporcionalmente, o problema está em todas as áreas. Daria para quem gosta de fazer transformação de empresas, São Paulo seria um grande case. Por quê? Porque fatura bem, gasta muito mal, então em 2, 3 anos você vai cortar. Porque qual é a solução para o São Paulo? O São Paulo é muito fácil o diagnóstico. É redução de custo na faixa de uns 15% e redução daquelas fortes em todas as áreas. Você tem que reequilibrar a sua dívida,
no sentido de prolongá-la, prolongamento da dívida, alongamento da dívida, e buscar receitas recorrentes diferentes dessas que a gente tem. Não tem mais outra coisa a ser feita. Pode vir o consultor aí sei lá, a gente tem escutado bastante coisa sobre uma série de consultores que agora vêm do mercado para dar palpite, etc. Não existe outra coisa. É seriedade na gestão. É redução de custo. Vai doer para todo mundo. Tem que reduzir custo. Ah, bom, mas a gente não consegue fazer futebol. Bom, então tem alguma coisa errada, porque a gente não pode continuar gastando mais do que fatura. Esse é o grande ponto. Eu acho que foi infeliz uma das declarações de um dos membros do futebol, que eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte: para ser protagonista tem que gastar muito. Eu concordo, tem que gastar muito. Mas quando você puder gastar muito, você não pode gastar muito hoje. E a gente está indo para um caminho muito complicado. Então, assim, redução de custo, com seriedade, com profissionalismo e com muita governança e gestão. É assim que faz. É um cara que todo dia levanta para cobrar pessoa por pessoa, departamento por departamento, para atingir os seus resultados, como toda empresa faz. É um cara que é pago, e muito bem pago, para fazer a gestão operacional disso. E isso serve também para o futebol. Então, 3 tópicos: redução de custo, aumento das receitas recorrentes, buscar novas fontes de receita. Nós estamos com a área digital que está muito pouco sendo explorada. Eu acho que é por aí que nós temos que fazer alguma coisa. E com criatividade, com gente nova. Eu tenho três filhos que têm experiências distintas em várias empresas. Quando eu converso com eles, idade entre 35 e 40 anos, o que eles fazem em termos de marketing digital, eu fico pensando, imagina se a gente conseguisse trazer algo parecido para o São Paulo. Né? Então, assim, gente nova, cabeça nova, buscando alternativas novas, é isso que a gente precisa fazer para aumentar a receita. E, óbvio, relacionamento muito bom com o mercado para alongar a dívida, porque a dívida efetivamente nos mata a possibilidade de reinvestimento. Dáurio, vamos prestigiar aqui quem nos prestigia, né? O Álvaro Filho mandou uma mensagem aqui pra gente, queria ouvir sua opinião, não sei se fica claro para você qual que é a ideia dele, mas ele pergunta o que o senhor acha de uma APO, 70% de ações, imagino, né, para o público e 30% continua com o clube. Teríamos melhor gestão, CVM, né, de olho, entrada de dinheiro e manteríamos nossa tradição. Aproveitando a pergunta aqui do Álvaro, o que você pensa disso, da privatização, da transformação do São Paulo em SAF, ou da separação total do social com o clube de futebol? Legal. Bom, a separação, eu escuto muita gente falar uma série de coisas, mas a separação do social com o futebol pode ser um mero mecanismo societário, onde a gente coloca o social como uma subsidiária. E aí você dá contas específicas para o social, você dá claramente um sistema de gestão específico para o social. Dá para você fazer isso, sem que tenha que dividir. A segunda coisa é da APO, ou IPO, na verdade, que ele deve ter falado, né? IPO, né? Isso. Então, na verdade, que é vendas de ações no mercado da CVM. Eu acho ótima essa ideia, já pesquisei muito a respeito, mas eu queria dizer para o Álvaro e para todos os são paulinos de que antes da gente fazer qualquer tipo de iniciativa nesse âmbito, pensar em SAF, nós precisamos resolver colocar o São Paulo num nível de sustentabilidade adequado. Porque o que acontece? Se você for valorizar o clube hoje, a instituição hoje, você tem 2 fórmulas de fazer isso. Com multiplicadores de mercado, ou você vai fazer com o método de cash flow descontado. E como você não gera caixa, São Paulo não tem valor. Então eu vou ter que ir para multiplicadores de mercado. O que eu quero dizer com isso? Para dar o próximo passo, eu preciso pôr a casa em ordem. Não tem outro jeito, gente. Não tem outro jeito. Nós precisamos colocar a casa em ordem. E a casa vai ficar em ordem
começar a ficar em ordem se a gente tomar todas as ações e aí em 24 meses a gente consegue repensar o que nós vamos fazer. Mas a IPO pode ser uma alternativa, pode ser o esquema do buyer com IPO, pode ser vender para um grande investidor, mas estar muito bem preparado para que a gente possa vender da melhor forma possível e garantir que ele vai investir da forma correta. Então, assim, quando a gente vai para um IPO ou vai para uma SAF, as pessoas têm que entender de que o cidadão que vai comprar vai querer saber quais são os débitos trabalhistas, quais são os débitos tributários, quais são os débitos com banco, etc, etc. Nós não estamos preparados, nós não temos nem processo montado. Então, assim, mesmo que alguém quisesse hoje tomar a decisão, vamos para a SAF, nós tínhamos que preparar para migrar para essa SAF. Isso é uma coisa de médio e longo prazo. Nós temos que colocar a casa em ordem. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Dentro de São Paulo, essa é a notícia boa, eu acho que tem. Dentro de São Paulo, nós temos gente muito boa. E eu me excluo fora dessa história. A gente tem gente muito boa, capaz. Tem empresários de renome, que têm relacionamento com o mercado financeiro e com o mercado de trabalho. Nós temos empresários de sucesso. Temos consultores em gestão. Temos advogados de primeira linha. Essas pessoas começam a se movimentar e se juntar. Então, eu posso garantir para vocês que se essas pessoas tiverem oportunidade de fazer algo juntos, é o que nós estamos buscando, nós temos capacidade técnica de mudar o São Paulo em 2, 3 anos. Mais do que muito clube que se gaba que fez isso, sei lá, 15 anos atrás. Tem gente muito boa dentro de São Paulo. O São Paulino tem que saber disso. Eles só precisam ganhar um pouquinho mais de, que eu vou falar, mais protagonismo e ter possibilidade de voz. Né? Porque hoje eles não têm tido. Por razão desse sistema político que nós estamos enxergando. Então, assim, eu vejo transformações importantes dentro de cada um dos grupos políticos. Cada um dos grandes grupos políticos está sofrendo transformação. Seja porque vocês estão pressionando, seja porque nós, por dentro, os agentes de mudança, estamos pressionando, seja também porque a oposição está pressionando. É um sincronismo importante. Eu espero, genuinamente, e aqui o pessoal que me conhece sabe que o meu relacionamento com Casares não é bom. Nunca foi. Da última vez nós tivemos uma discussão bastante forte. Mas a gente tem que respeitar as pessoas. E eu espero para o bem dele, porque aqui, com tudo que está acontecendo, ele efetivamente tem que dar um passo atrás, deixar o pessoal que quer fazer, gente mais jovem fazer. Tem gente que quer fazer, tem gente que tem capacidade de fazer as coisas. Gente mais jovem fazer isso. Porque assim, daqui a pouco, como é que nós vamos nos relacionar com os bancos? Daqui a pouco, como é que nós vamos relacionar com os agentes? Os próprios jogadores. Ele não vai fazer o bem para o São Paulo se ele continuar. Aqui eu não estou falando em investigação política. Eu não estou falando em absolutamente nada nesse sentido. É que ele já demonstrou que não dá mais. E a gente precisa de sangue novo. E o sangue novo está dentro de São Paulo. Gente, posso garantir para vocês, não refiro à minha pessoa nem à minha capacidade profissional. Tem muita gente boa. Alguns deles já visitaram vocês, conversaram, mostraram a capacidade técnica. Tem muita gente boa. Pinotti é um bom nome, na sua opinião, para unir oposição e situação descontente? Ele é um bom nome, ele não é o único nome, mas ele é um bom nome. E vamos lá, eu espero que ele possa, em algum momento, se declarar candidato, para que a gente possa trabalhar o nome dele. Mas ele não o fez ainda. Mas, olha, existem outros nomes importantes. Está quase fazendo. Mas aí é só com ele. Ele mesmo pode falar a respeito disso.
Mas ele é um bom nome. Ele é jovem, ele tem uma experiência muito boa como empreendedor, tem se envolvido em montantes importantes na vida dele, principalmente nesse nível de 1 bilhão, alguma coisa assim. Então, assim, acho que ele teria aderência dos dois lados. Ou acho que ele teria aderência dos bons conselheiros.